Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo de pós-jogo, vitória do Vasco contra o Bahia, por 3-1 em São Januário, 3 pontos preciosos, que deixa o Vasco aí na 13ª posição com 27 pontos, afastando a gente um pouquinho da zona do rebaixamento. Um jogo que, apesar desse cidadão aí, apesar dele, a gente conseguiu ganhar. Porque se dependesse desse cara aí, eu vou dizer a vocês uma coisa. Hein? O nome dele é João Vitor Gobi. João Vitor Gobi. Gravem bem o nome desse incompetente, mal intencionado. Com certeza, para mim, foi a pior arbitragem do Campeonato Brasileiro. Fraco, despreparado, mal intencionado. O lance que ele expulsa o meio-campo lá do Bahia, esqueci até o nome dele agora, né? Que foi para a seleção, Jean Lucas, né? Era um lance que, sinceramente, eu não vi nem lance para expulsão. Poderia ter sido um amarelo ali. Porque a cotovelada que eles viram ali, eu não achei uma cotovelada para expulsão. Agora, os dois lances. Esse aqui, meus amigos, dá uma olhada aí. O lance do Felipe Coutinho, no primeiro tempo, do Rezende. Olha aonde pega essa bola, onde pega essa entrada do Rezende. Praticamente acima do tornozelo. Ele não deu falta e o VAR, que é outro incompetente, maldoso, mal intencionado, despreparado, sequer chamou o árbitro para analisar o jogo, o lance. E no segundo tempo, nós temos um lance muito parecido com esse, em cima do Pomita, em que ele é chamado ao VAR, com as imagens que todos viram, e o incompetente, despreparado, mal intencionado, acha que não foi nada. Como é que tu vai chamar um cidadão desse, se não é através desses adjetivos que eu estou colocando aqui? Apesar do seu árbitro aí, o que levou até o nosso diretor executivo, Admar, fazer um pronunciamento antes da entrevista coletiva do Diniz, falando dos absurdos que ele viu, a gente conseguiu ganhar o jogo. Uma partida que começou, mais uma vez, com erros na saída de bola. Um lance aí que... Vou até voltar um pouquinho aqui, ó, para não dar direito autoral, mas vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Uma saída aí que o Hugo Moura toca por Lucas Freitas, o Lucas Freitas devolve no contrapé do Hugo Moura. O Hugo Moura dá uma escorregada, tenta tirar a bola bate no atacante do Bahia e ele encobre o Léo Jardim. Lucas Freitas não estava bem. Será que ele está sentindo já que vai perder a titularidade por Robert Renan? Ele pode ter entrado pressionado pelas boas partidas que o Robert Renan fez, e ele sabe, né, que ele vai perder a titularidade. De repente, pode ter sido a pressão. Muita gente fala, não, porque também o gramado atrapalhou. Pelo amor de Deus, gente. Porra, aquilo ali foi um erro. Saída de bola. E vi gente falando também, olha aí, culpa do Diniz, culpa do... Isso aí não foi culpa do Diniz, não, leva a mão, não. Isso aí foi erro técnico. Foi ruindade do seu Lucas Freitas. Teve nada de problema com o Diniz. Saída de bola com o Diniz, nenhum problema. Dá para corrigir isso aí? Até dá. Até coloquei no shortzinho que eu fiz logo no fim do jogo aí, que foi um erro de saída de bola que dá para corrigir, mas não coloquei a culpa no Diniz. Isso foi um erro técnico, né? Erro técnico. O jogo, o Bahia, em São Januário, ele é meio freguês do Vasco, né? Então nós começamos perdendo o jogo com esse erro aí. O Léo Jardim praticamente não teve trabalho, fez uma boa defesa no final do jogo já.
quando já estava 3-1. E fora isso, o Bahia pouco ameaçou. O PH, vou falar do PH. O PH, achei o PH meio enrolado. Aquelas partidas que o PH é meio... O PH tem partida que ele joga pra caramba, mas tem partida que ele tá enrolado pra cacete. Hoje ele pegou pelo menos umas 2 ou 3 bolas ali que ele devia passar a bola, que ele quis chutar, né? Porra, ele acha que, sei lá, cara, não sei o que às vezes passa na cabeça do PH. Acha que joga mais do que joga também, tá? Às vezes tem que baixar a bola dele. O Cuesta fez uma boa partida, zagueiro seguro. Pode cometer um erro ali ou outro. Comete. Pô, qual zagueiro que não comete erro? Mas nos 90 minutos mais os acréscimos, fez uma partida muito segura, o Cuesta. Né? Elevou o nível da nossa defesa, da nossa zaga. Isso é um fato. Elevou o nível da nossa zaga. Aí o Lucas Freitas muito mal, depois perdeu uma bola na sequência, depois desse erro que ele comete, ele perde uma bola para um zagueiro, ou seja, né, não estava bem, né? Realmente não estava bem. E aí quando o Jean Lucas é expulso, o Diniz rapidamente saca ele e coloca o David. Hoje, também não dá para reclamar que o Diniz demorou para tomar uma atitude, porque ele rapidamente, quando o Bahia ficou com um jogador a menos, ele sacou o Lucas Freitas, empurrou o Gumora lá para a zaga e botou o David na frente. Corretíssima substituição para quem precisava virar o jogo estava 1-0 ainda para o Bahia, e com jogador a menos. Né? Depois o Bahia recompôs também, né? Tirou o centroavante para colocar um cara ali para fazer o meio-campo, né? Porque o Jean Lucas funcionava como um segundo volante ali dos caras. Então, o Lucas Freitas hoje é uma partida, eu acho que ele está sentindo realmente a pressão de poder perder a posição aí para o Robert Renan. Quero falar do Puma Rodrigues. Excelente partida do Puma para mim. Foi responsável pelo gol da virada. Comete erros? Comete também. Normal. Né? Ainda mais que ele é um cara que está improvisado na lateral esquerda. Mas digo a vocês com toda a segurança, seu Piton voltando de contusão, e parece que vai demorar um tempo ainda. O caso do Piton foi sério, né? Então, pelo menos aí em torno de 3 a 4 semanas ainda para o Piton recuperar. Mas quando eu recuperar, eu não sacaria o Puma da lateral esquerda. Tá muito bem. Até defensivamente ele está indo bem. Evidentemente ajudado muito pelo Hugo Moura e por uma zaga mais bem postada, né? Exatamente por conta dos dois cabeças de área que vem fazendo um trabalho muito interessante ali. E na parte ofensiva, o Puma, cara, sinceramente, ele dá muita opção. Tem um bom chute, é bom de cabeça, né? Tem conseguido articular bem ali pelo lado esquerdo. Então, cara, para mim, junto com o Coutinho, foram os dois nomes do jogo. Puma e Coutinho. Né? Hugo Moura fez uma partida boa também, apesar ali daquele problema no gol do Bahia. Não coloco a culpa no Hugo ali. Né? Acho que foi muito mais culpa do Lucas Freitas, que deu uma bola no contrapé, ele escorrega, tenta tirar, a bola sobra pro cara. Então, o Hugo Moura fez uma boa partida. Agora, esse rapaz aqui é algo que a diretoria do Vasco deveria explicar. Por que ele ficou quase 2 anos fora do Vasco, sendo emprestado aí pro Amazonas, pro América Mineiro. Que jogador! Joga como se fosse um veterano. Tranquilo, cabeça no lugar, disposição, não se afoba, não é medroso. Impressionante. Joga duro, marca forte, dá opção de saída. Cara, sinceramente, dono absoluto da posição. É outro que, Tietê voltando aí, ou ele entra na vaga do Hugo Moura, ou ele vai para o banco. Porque na vaga do Barros ele não entra mais. O futebol que o Barros está jogando hoje, não tem como tirar ele do time. Né? Nosso amigo aqui, esse cara, fez uma partidaça. Felipe Coutinho. Melhor fisicamente, apesar de ainda não aguentar os 90 minutos,
mas você percebe nitidamente a evolução jogo a jogo do Coutinho na parte física e na parte técnica. Quase fez um golaço de falta no finalzinho do jogo, um pouquinho antes dele sair. A bola passou raspando. Fez um gol, né, onde ele acreditou numa bola, num cruzamento do Cuesta, né, e pegou meio que de surpresa. Um gol importantíssimo, porque foi no final do primeiro tempo e seria muito ruim a gente virar para o segundo tempo perdendo de 1-0. Então, aquele gol de empate, já nos acréscimos do primeiro tempo, foi fundamental para a vitória do Vasco. Né? Articulou, se movimentou. O Coutinho, a gente pode ter um monte de crítica para ele, mas eu acho que agora aquela música que fizeram para ele quando ele chegou, que o Coutinho chegou querendo demais, agora em campo parece que ele demonstra realmente isso. Tá querendo demais. Tá buscando, tá vindo atrás para buscar a bola, tá aparecendo na frente, tá caindo pelo lado esquerdo, tá reclamando, xinga os companheiros, reclama. Porra, ele tá buscando. Tá? Não dá para falar de falta de vontade em relação ao Coutinho. Né? 3 pontos preciosos, graças a ele. Hoje, volto a dizer, Coutinho e Pumita, os melhores em campo. Nuno Moreira, nitidamente sem estar 100%. Para mim, fez uma partida abaixo do esperado. Não jogou mal, tá? Mas a gente percebe que fisicamente ele não está bem. Deve estar com problema no pé ainda. A gente divulgou durante a semana que ele estava com inchaço no tornozelo, de acordo com aquela entrada do BH lá, do Bruno Henrique por trás, no jogo contra o Flamengo. Fizeram um esforço para recuperar ele, recuperaram, né? Mas nitidamente sem estar nas melhores condições. Contribuiu na medida do possível. Andrés Gomes fez uma boa partida. Eu vou dizer a vocês que eu esperava mais. Tá? Eu esperava mais. Brigou, correria, né? Ajudou a defesa, né? Fez o trabalho de corredor defensivo, né? Muito bem feito, tem fôlego, né? É garoto, né? 21, 22 anos, é garoto. Tá com fôlego em dia, é habilidoso. Eu acho que tem muito para entregar. Eu esperava um pouco mais nesse jogo, mas ajudou, contribuiu. Nosso centroavante, Verratti. A fase não tá boa. A fase não tá boa. Né? Quando a fase tá boa, aquela bola no final do jogo, que o David mete para ele vai cara a cara e bate cruzado, e que o zagueiro passa de carrinho, se a fase tá boa, a bola bate no zagueiro e entra. Mas não tá boa. Ele luta, ele briga, ele reclama, ele pede pênalti toda hora, fala que puxar a camisa dele. Né? Ele tá ali para isso, é o capitão do time. Agora, a gente tem boa vontade com o Verratti, né? Porque não tá no melhor momento. Agora, qual é a forma dele recuperar isso? É estando em campo, é jogando. Eu acho que tem jogos até que o Diniz podia preservar ele, dar uma mexida nele, tirar ele um pouco antes. Né? Agora é um cara que corre o jogo inteiro aos 36, 37 anos. Corre o jogo inteiro. Aos 47 do segundo tempo, ele tá dando pique para marcar os caras lá na frente. Não dá para tirar o mérito do cara desse. Agora, a fase dele como artilheiro não tá nada boa. O David achei que entrou muito bem no jogo, tá? Desde o primeiro tempo. Ainda requer uma questão ainda de ritmo de jogo, mas é um cara que incomoda, né? Chuta, deu um chutaço que o goleiro pegou, né? É um cara que dá opção, é um cara que consegue proteger a bola, né? É um cara que tem um físico avantajado, né? É um jogador longe de não ser útil. É muito útil, né? E aí o Diniz vai mexendo, né? Bota Lucas Oliveira, bota o Cocão, até o Garré apareceu hoje, parece que mais fininho, mais se movimentando mais, mas com pouco tempo realmente para mostrar alguma coisa. Mas é importante botar esses caras quando o jogo já está definido, exatamente para poder dar ritmo para esses caras, para ver se eles deslancham. Eu teria até colocado o garoto de 16 anos, o Minete. Porra, mas 16 anos e daí? E daí? Porra, botava ele 3 minutos para jogar, 3 minutos, 3. Sacava o Verratti, botava ele lá na frente. Porra, garoto, novo, forte, cheio de gás,
cheio de motivação, o jogo estava definido, podia ter posto, entendeu? Mas ainda não foi dessa vez. Bom, agora a gente tem o jogo contra o Cruzeiro, no próximo sábado, às 18h30, jogo também extremamente difícil, né? O Cruzeiro está lá na frente, terceiro colocado, se não me engano. E agora, o que esperar desse jogo? Cara, qualquer coisa. É um jogo que ninguém crava aqui que o Vasco vai ganhar, vai empatar ou vai perder. Vamos jogar em casa. O que não pode faltar é a disposição que a gente viu, tanto no jogo contra o Flamengo, nós vimos hoje. Se o Vasco jogar, entrar em campo, pelo menos mostrando a garra, a disposição, a vontade que vem mostrando nesses últimos 2 jogos, a gente tem chance de conseguir um grande resultado contra o Cruzeiro. E seria muito bom, né? Imagina chegar aos 30 pontos aí contra o Cruzeiro, numa sequência difícil, onde muitos diziam que a gente poderia ter até 4 derrotas. Já empatamos contra o Flamengo e ganhamos contra o Bahia. Agora falta Cruzeiro e Palmeiras. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no Corujão, vire membro, para você estar comigo aqui na minha bancada a qualquer hora, participando da live. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.